Um propósito pode servir como um guia que nos permite caminhar pela vida. Mas e quando a busca por esse propósito nos impede de viver? Eu me fiz essa pergunta ao longo de toda a história complexa do filme A Pior Pessoa do Mundo, dirigido por Joachim Trier. Não sei se eu pronunciei o nome dele certo aqui. Esse filme é bem complexo, provavelmente após reassisti-lo eu vou conseguir ter outras reflexões a respeito dele. Por ser um filme escandinavo, ele tem um jeito de contar a história bem diferente dos filmes de Hollywood que nós temos costume de assistir. Inclusive fica até a recomendação para vocês após assistir esse vídeo, assistir esse filme. Não vou entregar nenhum spoiler aqui, podem ficar tranquilos porque é um filme até um pouco recente, mas é muito bom, tem disponível no Prime Video, se eu não me engano. Mas essa reflexão sobre propósito me chamou mais atenção dentre as diversas do filme, justamente porque ela é tão frequente ao longo das nossas vidas. Quantas vezes você já se viu desistindo de algo sem sequer começar aquilo? O medo do fracasso, aquela dúvida entre qual caminho seguir é tão assustadora que simplesmente paralisamos. Dessa forma, se livrando do peso de tomar uma escolha, evitando não fazê-la. Porém, na maioria dos casos não percebemos que não escolher um caminho é fazer uma escolha. Optamos em deixar de vivenciar uma experiência que tanto queremos experimentá-la, justamente para a gente não perder aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já possui. Mesmo que aquilo que nós possuímos já não esteja mais sendo capaz de nos satisfazer. Talvez isso seja pelo fato de sempre buscarmos um significado por trás de cada escolha que a gente vai tomar ao longo de nossas vidas. E às vezes a gente perde tanto tempo procurando esse significado que esquecemos de simplesmente experimentar, porque apenas com a experiência é que algo vai tendo sentido, é que algo vai se tornando um propósito em nossas vidas. E assim como a protagonista do filme, Julie, sempre antes de começar algo em que tanto sonhamos, sentimos medos, inseguranças, sentimos como se a gente não estivesse pronto para dar esse passo. Seria isso medo do fracasso, do erro? Ou seria só o medo de descobrir que aquele caminho no qual sempre sonhamos não era tão bom enquanto imaginávamos? Seja qual for o motivo do medo, está tudo ligado a essa eterna busca por um propósito, que eu inclusive não acho errado, inclusive eu acredito que é isso que nos permite ter a sensação de viver, que nos dá essa sensação de estar vivo. Porém, essa busca por um propósito se torna danoso a partir do momento que o medo supera a curiosidade. Dessa maneira, apenas tomando uma atitude, quando a gente consegue todas as respostas das nossas inúmeras perguntas, assim causando aquela falsa sensação de certeza. Mas vamos ser sinceros aqui. Assim como a protagonista Julie, que passou mais de 30 anos de sua vida sem ter essa certeza, e provavelmente ela vai passar o resto da sua existência não tendo ela, nós também nunca vamos ter essa certeza. Porque é impossível, é uma falsa sensação de certeza. Não tem como a gente saber se algo é bom ou não para nós se a gente não experimentar, se a gente não fizer um teste. Pois sempre ao escolher um caminho dentre diversas opções, nós sempre vamos perder vários caminhos que nós tínhamos a opção de seguir para ganhar esse outro caminho. E eu acho que a ideia do fracasso não está inteiramente ligada ao erro. Todos nós erramos e sabemos que vamos errar bastante ao longo da vida. Eu acho que a ideia do fracasso é justamente essa idealização de que se nós seguíssemos pelo outro caminho, talvez seria muito melhor. Talvez não estaríamos passando por essas inseguranças, talvez não teríamos tantas incertezas ou insatisfações. Porque todo caminho que nós escolhemos seguir sempre vai ter insatisfações, inseguranças, momentos baixos. E a ideia de que se nós tivéssemos seguidos pelo outro caminho seria perfeito, seria o ideal porque não estaríamos passando por aquilo, é apenas mais uma idealização que criamos. Assim como nós idealizamos que esse caminho que optamos seguir seria perfeito e ideal para nós. Porém, dessa maneira é impossível saber quais seriam as dificuldades, quais seriam as nossas insatisfações nos outros caminhos, justamente porque nós não experimentamos eles.
mas a gente iria encontrar mais cedo ou mais tarde, talvez as mesmas inseguranças, talvez os mesmos medos, mas nós nunca sabemos, então sempre ficamos com essa idealização, essa ideia na cabeça e assim sentindo esse fracasso. Mas afinal de contas, você já se perguntou por que colocamos tanto peso antes de tomar uma escolha? Bom, tem inúmeras formas de responder essa pergunta, mas todas essas respostas eu acredito que esteja totalmente ligada a uma noção, aquela noção de valor. Sempre colocamos o peso do valor apenas lá na linha de chegada do longo caminho que nós vamos percorrer. Um exemplo pessoal meu, que eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso ou passam por algo parecido, assim que eu finalizei o ensino médio, eu demorei vários anos para me ingressar num curso superior, porque eu fazia inúmeras perguntas antes de eu sequer me inscrever em um vestibular de uma modalidade específica. Eu sempre analisava quantos anos de curso que tinha, se era algo que eu me identificava totalmente, se era aquela profissão que eu queria seguir pro resto da minha vida. E assim como muitos, e a própria protagonista, eu simplesmente optei pelo caminho de não tomar uma escolha. Justamente porque eu não queria sentir que, sei lá, depois de 3 anos fazendo um curso, que não era aquilo que eu queria, que não era aquilo que eu me identificava, que talvez não era aquilo que eu queria seguir pro resto da minha vida. Assim evitando essa sensação de que eu passei 3 anos da minha vida ali em vão. E essa sensação de fracasso foi algo que a protagonista Julie passou nos minutos iniciais do filme. Ela trocou pelo menos umas 3 vezes de curso e acredito que nem sequer chegou a completar o último curso. E talvez esse tenha sido o começo desse medo do fracasso que ela passou ao longo de todo o filme. Porque toda vez que ela queria trocar de curso, ou tinha que falar que iria trocar, ela tinha que passar por essa questão social ali, do julgamento social. Ela tinha que sempre que dar uma motivação lógica do porquê ela tá mudando de curso tantas vezes. E talvez a partir daquele momento, sempre antes de tomar uma escolha, ela tinha que ter 100% de certeza de que era aquilo que ela iria seguir pro resto da vida dela, para não ter que passar por esse julgamento, para não ter que passar por essa sensação de fracasso, por essa vergonha que nós sentimos após mudar ali o rumo das nossas vidas, depois de ter falado que era aquilo que a gente queria pro resto dela. Mas algo que a protagonista Julie percebeu após passar seus últimos momentos ali com o personagem de Axel, é que em todas as vezes em que ele estava disposto a tomar uma decisão da vida dele juntamente com ela, ele se fazia as mesmas perguntas que ela, ele sentia as mesmas inseguranças, os mesmos medos. Porém, ele não externalizava isso. E eu acredito que a grande diferença entre os dois não está o fato de um demonstrar medo e o outro não. Eu acho que a diferença entre os dois personagens está justamente no fato de que o Axel estava disposto a dar o primeiro passo sem saber aonde aquilo iria levar ele, sem sequer saber se ele estava pronto ou não. Ele não se importava com isso. Foi o que fez a protagonista Julie tomar a decisão de experimentar caminhar por um caminho no qual ela sempre quis trilhar, porém ela nunca teve a coragem para tomar essa iniciativa. E o Axel me fez perceber o quanto é inútil a gente fazer inúmeros planos para as nossas vidas e apenas agir quando tudo estiver alinhado com aquilo no qual nós planejamos, justamente porque o personagem mostrou que a vida ela não segue um roteiro, pois ao longo da vida vai acontecer inúmeras situações que são imprevisíveis, que estão totalmente fora do nosso alcance. Dessa forma, é impossível saber como algo vai terminar. E, inclusive, essas ocasiões podem dar um fim muito precoce em tudo aquilo que nós planejamos. E voltando um pouco à minha experiência pessoal, após eu optar não passar 3 anos da minha vida em vão, não fazendo um curso no qual eu não me identificava, e com isso eu passei todos esses anos sem entrar numa faculdade justamente para não ter essa sensação. E no final disso tudo, eu perdi exatamente o mesmo tempo que eu tanto queria preservar. Esse filme me fez perceber que deixar de começar algo com medo de como aquilo vai acabar
é inútil, porque de fato é impossível saber qual vai ser o fim daquilo. Porque a vida, ao contrário do que sempre idealizamos, do que imaginamos, ela é totalmente imprevisível. O fato de algo que decidimos colocar em nossas vidas chegar ao seu fim não significa que aquilo foi um erro ou um fracasso, porque tudo um dia vai acabar. Seja um curso, uma profissão, qualquer tipo de relação, vai chegar um dia que ela vai chegar ao seu fim. E o motivo de ter acabado são adversos. Pode ser uma perda de sentido, pode ser por desistência, ou até mesmo a própria morte. E eu acho que esse último caso é o fundamental para a gente entender esse ponto de vista. Pois todos nós nascemos sabendo que um dia vamos morrer. E o fato da vida chegar ao seu fim não faz dela um fracasso, não faz dela um erro. Talvez o erro esteja no fato de optarmos não vivê-la justamente por causa que nós sabemos que um dia ela vai acabar. Talvez o ideal é a gente aproveitar todas as experiências que a vida nos proporciona justamente por sabermos que um dia vai chegar ao seu fim. E não sabemos como vai chegar ao seu fim, quando vai chegar, a gente só sabe que um dia vai acabar. Assim como todo caminho que nós escolhemos, uma hora vai chegar ao fim da estrada e nós vamos ter que escolher outro caminho. Ou às vezes no meio da estrada vamos ter que fazer um desvio de rota e tá tudo bem. Então realmente o que importa não é o fim disso tudo, e sim a caminhada, e sim a decisão de experimentar aquilo. Então, nessa perspectiva, baseada até mesmo na diferença do que eu acredito que sejam os dois personagens principais da trama, o que diferencia um covarde de uma pessoa corajosa não é essa falsa ideia de que o corajoso nunca vai sentir medo ao estar diante de ter que escolher qual caminho seguir. Porque os dois vão sentir os mesmos medos e as mesmas inseguranças. A diferença está no fato da pessoa corajosa decidir dar o primeiro passo em direção a um caminho sem saber aonde ele vai acabar. Bom, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma indicação de filme, livro, jogo para discutir a respeito, ou até mesmo um tema histórico, qualquer coisa que seja, deixa aqui nos comentários, pode mandar sugestão tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto no meu TikTok, vou estar deixando os links todos aqui na descrição. Muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo.